Eu queria falar do Augusto, mas antes eu queria fazer uma explanação da minha existência. Eu nasci em Mirandópolis e fui criado na região de Andradina. Eu morava na roça, em casa de pau a pique, cobertura de sapê. Meus pais eram muito pobres e a gente passava muita necessidade. Depois a gente mudava muito assim de locais, né, para meu pai trabalhar. Meu pai gostava de trabalhar nas fazendas. Naquele tempo as fazendas tinha colônia, a gente morava na colônia, às vezes tinha um pedacinho de terra para plantar lá um alimento, criar uns porquinhos, umas galinhas. E em 1962 a gente morava ali próximo da residência dos Moura Andrade, né, os fundadores de Andradina. Até meu pai falou, vai lá pedir roupa usada lá para os Moura Andrade. Para quem não sabe, os Moura Andrade, naquela época tinha o Auro de Moura Andrade, aquele que disse que o Jânio Quadro deixou a cadeira vazia, e depois também o mesmo Auro de Moura Andrade deu também essa sentença por João Goulart. Então, ainda nesse período, o meu pai foi trabalhar com um fazendeiro lá no Alto Araguai. Esse fazendeiro morava em Andradina e houve um desentendimento, meu pai e esse fazendeiro, e o fazendeiro, ele aprisionou meu pai, né? Ele mandou os capangas pegar meu pai, levar lá para a mansão dele, e eles começaram a fazer lá um acerto de conta lá, financeiro. E aí falou pro meu pai, é o seguinte, não dá para nós fazer aqui na sede da minha casa. Nós vamos ter que ir lá pro Alto Araguai para fazer essa conta lá. E eu tô ligando pro meu piloto, a gente vai de avião pro Alto Araguai. Aí meu pai, com medo de morrer, falou que se eu podia ir, né? Que meu pai queria usar eu como escudo para proteger a vida dele. Aí o fazendeiro concordou. Aí nós fomos pro aeroporto, né? A mulher do fazendeiro dirigindo uma caminhonete Toyota e Toyota Bandeirante. Aí lá no aeroporto, o piloto disse que eu não podia ir porque ia dar um contrapeso e que tinha um temporal ruim lá pro lado do Alto Araguai. E aí o avião saiu, partiu com meu pai e eu caí em planta, né? Fiquei triste que meu pai ia morrer. Mas o meu pai deu os pulos dele no meio do caminho lá, escapou da morte, né? Ele fugiu do fazendeiro, porque eles pararam em Rondonópolis para abastecer o avião, e meu pai foi no banheiro, e do banheiro meu pai fugiu. E é uma vida sofrida, né? Depois eu fui trabalhar em Jupiá com 15 anos, 16 anos. E depois, quando eu completei 17 anos, eu fui em Campo Grande, conversei com a senadora que eu tinha amizade lá em Campo Grande, e ela regularizou minha documentação para mim entrar na Ilha Solteira como carpinteiro. E eu trabalhei na Ilha Solteira como carpinteiro e via a movimentação dos trabalhadores internacionais trabalhando naquela obra, né? Uma obra de 15 mil trabalhadores. E aí bateu assim uma vontade de conhecer aquelas indústrias, né? Que mandavam os trabalhadores lá para a Ilha Solteira. E eu tinha vontade de trabalhar na Voit, né? A Voit fez a parte de blindagem, né? Turbinas e etc. O suporte da turbina, que a turbina veio do Japão, da Hitachi. E aí eu vim para São Paulo e consegui trabalhar na Voit, né?
com um bom salário. E o tempo foi passando até que eu vim morar em Guarulhos, fui trabalhar meu primeiro emprego na Barbie Green. Depois passei por várias empresas, né? E em 1980, em torno de 1987, eu estava caçando emprego e andando a pé pela Dutra para achar emprego naquelas indústrias na beira da Dutra. Aí eu vi um livrinho no meio do matagal, assim, de lado. E aí eu peguei, parece que era o Manifesto Comunista em quadrinhos, né? Falava de Karl Marx, de Engels. E aí eu peguei aquele livrinho e o livrinho não podia ser editado no Brasil. Ele foi editado em Lisboa, Portugal. Então eu já deu aquela despertada. Quando foi em 87, que participei de alguns movimentos, eu comecei a observar o sindicato mais de perto, e aí eu conheci o Clóvis lá na Fabrima. O Clóvis era militante do PSTU. Aí o Clóvis me chamou para uma reunião. Naquele período, eu estava sendo assediado pelo PT do Carlos Derman e sendo assediado pela corrente sindical classista do Oswaldino. Aí eu participava de reuniões com essas três correntes, né? A Convergência Socialista, a corrente sindical classista e o PT, né? Com o Carlos Derman. E no dia que o Clóvis me levou na reunião, eu encontrei lá o Augusto, o Maurício, e o Augusto fumava igual a caipora. Era um fedor de cigarro na salinha ali na região da João Gonçalves. E depois eu acabei optando por seguir unicamente na corrente do Clóvis, né? Do Augusto. E essa foi a história daquela época. Depois, uma vez, só para constar, eu trabalhei na Reisk. Aí, pela segunda vez, né? Uma vez registrada e depois, lá para frente, foi no terceirizado lá era trabalhado sem registro. Aí o chefe chegou de mim: ô Tião, você está precisando de um soldador bom. Eu falei: eu tenho um soldador bom, mas só que ele já trabalhou aqui. Eu falei: mas quem é essa pessoa? O nome dele é Augusto Viveiro. Ah, Augusto Viveiro não serve não. O Augusto Viveiro teve problema aqui, participou de uma greve aí, e aí o patrão mandou ele embora. Aí eu falei pro chefe: ó, seguinte, e eu garanto, cara, eu assino embaixo: o Antônio Augusto é uma pessoa direita, uma pessoa honesta. O Augusto Viveiro é uma pessoa honesta, trabalhador. Aí falou: Tião, é o seguinte, já que você tá falando, por você, Tião, chama ele, manda ele vir conversar comigo. Aí o Augusto foi lá, conversou, e aí começou a trabalhar na Reisk. Aí eu saí, deixei ele lá. Depois ele conheceu o Daniel Martins, um cabra bom. E essa é a luta, né? O Viveiro, ele fez parte da minha vida. Um abraço para todo mundo.